falar de 1986, que foi disputada no México, novamente México, olha aí. A campeã foi a Argentina e a vice foi a Alemanha Ocidental. Novamente a Alemanha. E a sede, porque ele acabou de falar que o México foi a sede da Copa. Só que antes a Colômbia queria ter sediado a Copa. E a Colômbia estava muito forte na parada. Eles desistiram de sediar a Copa. Aí vários países queriam sediar, Peru, Brasil, Uruguai. E aí acabou ganhando o México. O México, 16 anos depois da sua Copa, sediou novamente. Sim. Mas foi porque eles já tinham toda a base feita, que eram os estádios. Dizer que o México não construiu nenhum estádio é mentira. Ele construiu um chamado de La Corregidora, que é um estádio em Querétaro. O Ronaldinho Gaúcho já jogou no time dessa cidade. E o mais curioso é que duas cidades deram 2 estádios cada, estádios diferentes para a Copa do Mundo, Monterrey e Cidade de México. Eliminatórias da Copa de 86, talvez a ausência mais sentida foi da Holanda, apesar de não ser campeã mundial. A Holanda já tinha feito 2 finais de Copa, Sim. né? Posteriormente faria uma terceira, Laranja Mecânica. Apresentou um futebol de encher os olhos na década passada e caiu muito de produção e ficou fora dessa Copa. Tirando a Holanda, todos os outros campeões mundiais tiveram presença nessa Copa, uma Copa recheada de camisas pesadas, e tivemos a estreia de Iraque, Canadá e Dinamarca. E agora a gente vai falar do Piqué. Eu fui falar da Shakira. Não, do Piqué. Você não sabe quem é? Não, o Piqué não é o Piqué da Shakira, é o Piqué apimentado. Eu tô falando do mascote chamado Piqué, escolhido pelo México para representar seu país. É uma pimenta. É uma pimenta com sombreiro. Puta, que coisa mais caricata do que uma pimenta com sombreiro. Pelo menos não foi um moleque, né? Porque antes tinha sido um moleque com chapéuzinho. Bonito, né? Bonito. A Inglaterra foi eliminada pela Argentina com os 2 gols do Maradona, só que ela teve um prêmio de consolação. Ela teve o artilheiro da Copa do Mundo com 6 gols, Gary Lineker, sendo que 3 contra a Polônia, 2 contra o Paraguai e 1 no jogo de despedida da Inglaterra contra a Argentina. Poucas Copas talvez tiveram um craque tão potencial como foi a Copa de 86. Maradona estava no auge de sua forma física, no auge da carreira, jogando pelo Napoli da Itália, e Dieguito fez chover na Copa. Ele, nos momentos mais decisivos em que a Argentina mais precisava, ele mostrou sua força, mostrou a sua habilidade, o craque que era. E no jogo mais emblemático de todos, contra a Inglaterra, foi conhecido aquele como La Mão de Dios, em que ele subiu, baixinho, Maradona como e conseguiu alcançar a bola mais alto que o goleiro da Inglaterra, com a mão, é claro. E ainda fez aquele gol que por muitos é o gol mais bonito da história das Copas, que ele pegou a bola ainda no campo de defesa, fez um giro, driblou 1, driblou 2, driblou 3. Foram 5 ingleses que foram ficando pelo caminho, ainda driblou o goleiro e tocou pro gol com um carrinho. Muitos consideram o que a Dinamarca fez uma decepção, mas eu acho que foi uma grata surpresa, porque era a estreia da Dinamarca em Copa do Mundo e ela já ganhou o apelido de Dinamarca pelo que ela fez na primeira fase. Ela fez 6-1 no Uruguai, 2-0 na Alemanha, que chegaria à final. Ela fez 1-0 na Escócia, ou seja, ela fez a trinca na primeira fase com muitos gols. Mais do que mesmo a seleção brasileira. Ela foi eliminada, talvez por falta de experiência ou de camisa, nas oitavas contra a Espanha, de virada por 5-1. Tomou 5, ok, mas mesmo assim uma estreia fazer tudo o que fez na primeira fase, talvez criou-se essa expectativa que talvez não honraria ainda faltou a experiência da Dinamarca. Eu veria mais como uma decepção, talvez, a Alemanha, que fez a segunda final consecutiva e a segunda final que perdeu foi vice. Final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha. A Argentina saiu vencendo por 2-0 com gols de Braun e Valdano. Só que a Alemanha, que não é peixe morto, empatou com gols de Wöller e Brummenang. Os dois empataram a partida e aí o que aconteceria? A Argentina venceu. Vamos falar agora das curiosidades da Copa de 86, a começar com a seleção africana do Marrocos, que foi a primeira seleção a passar da primeira fase em Copas do Mundo. Ela fez uma campanha tão boa que ficou em primeiro lugar no grupo F. A seleção era dirigida pelo técnico brasileiro José Faria. Já a Dinamarca, seleção europeia, que nesse ano ou nessa Copa recebeu o apelido de Dinamáquina, de tão boa que ela era, ou a primeira fase dela foi muito boa, e aí ela tinha um destaque chamado Erik Larsen. Ele era um jogador muito bom, mas tinha algo curioso sobre ele. Ele fumava
30 cigarros por dia. E o uruguaio, mais uma vez os uruguaios aprontando contra a disciplina e tudo mais, o uruguaio João Batista foi o jogador mais rápido a ser expulso na história das Copas. Ele foi expulso no jogo contra a Escócia aos 55 segundos de jogo. E ainda na linha das superstições, a seleção italiana exigiu que a tripulação da companhia aérea que fazia o transporte da Itália até o México fosse a mesma tripulação que fez o transporte da Itália 4 anos antes, que a Itália foi campeã mundial em 82. A companhia aérea Alitalia exigiu que todos os funcionários presentes naquele voo estivessem presentes rumo ao México, mas não deu certo, a Itália caiu nas oitavas de final. Quem viaja para o México já ouviu falar do mal de Montezuma, que seria não uma doença, mas uma espécie de virose que aflige aos turistas, aos estrangeiros que vão para lá, dão uma dor de estômago e tal, é chamado de mal de Montezuma. Para isso, a Bélgica, quando foi para lá, levou 20 mil litros de água e levou também queijos holandeses. Que beleza! E antes das Copas de 98 e 2006, que o Brasil apanhou para o Zidane deu uma aula de futebol no Brasil, o Brasil já havia enfrentado alguém com o nome de Zidane. Foi a Argélia na Copa do Mundo de 86, o Djamel Zidane. Esse Zidane se deu bem ou mal contra o Brasil? Se deu mal. O Brasil ganhou de 1-0 da Argélia. O jogador alemão Karl-Heinz Rummenigge, ele era o capitão da seleção da Alemanha e acontece que ele chegou a 2 finais seguidas com a Alemanha, em 82 e 86. Ele era o capitão da Alemanha nas 2 finais. Coincidência, ele foi o capitão da seleção da Alemanha em 82 e 86 e foi o primeiro jogador a perder 2 finais seguidas como capitão da sua seleção. 11 jogadores da seleção da União Soviética eram do Dinamo de Kiev. Caramba. E o Dinamo de Kiev é um time que é da Ucrânia e a cidade de Kiev fica muito próxima à cidade de Chernobyl, que tinha sofrido um acidente nuclear. Isso que aconteceu 2 meses antes do início da Copa do Mundo. No empate de 2-2 entre Paraguai e Bélgica, o técnico paraguaio Caetano Ré foi o primeiro técnico a ser expulso de uma Copa do Mundo. Apesar das reclamações e tudo mais, ele se excedeu nas reclamações contra o árbitro da partida e acabou indo para o chuveiro mais cedo. Brasil e Espanha jogaram no dia 1º de julho no estádio Jalisco, em Guadalajara, e o placar pouco importa nessa curiosidade. A questão foi na hora do hino nacional. Brasil e Espanha ficaram prefirados lá para cantar o hino. Ok, na hora que foi tocar o hino do Brasil, não tocou o hino nacional. Acabou tocando o hino à bandeira. Os jogadores brasileiros, eu acho que os jogadores atuais nem iam saber, eles iam achar que o hino nacional iam cantar do mesmo jeito. Mas antigamente não, com Sócrates, que era super patriota, ele foi um dos que mais ficou revoltado. A seleção não gostou, começaram a vaiar, eles boicotaram o hino e foram lá posar pra foto. Além, é claro, do Tele Santana, que era o técnico brasileiro e era de nacionalidade brasileira, tínhamos outros 2 brasileiros trabalhando como técnico na Copa de 86. José Farias levou o Marrocos pela primeira vez numa seleção africana à segunda fase de uma Copa do Mundo. E também temos o antigo conhecido Evaristo de Macedo, que treinou a seleção do Iraque. Detalhe importante que durante as eliminatórias o Evaristo de Macedo treinava o Brasil e ele não ia bem, foi substituído por Tele Santana. Uma das curiosidades mais interessantes quanto a essa Copa do México é a Ola! Por quê? Muitos dizem, há muitas questões de quem criou a Ola, né? Canadá já falou que criou a Ola, Estados Unidos, como sempre, né, quer criar, né? Quer ser o pai da criança, mas dizem que provavelmente foi em 70 que torcedores mexicanos criaram, mas se popularizou em 86, eles fazendo Ola, e ganhou o nome de Ola Americana. Pelo nome, eu acho que essa criação foi sim mexicana, né? Se fosse estadunidense, seria Wave, a onda. Ou então, Hello! Olá! No vídeo de 78 que a gente fez sobre a Copa do Mundo, vocês viram que o Brasil voltou para casa sem perder um jogo na Copa do Mundo, o que é patético. Com 4 vitórias e 3 empates, os caras voltaram para casa e foram eliminados. Aconteceu a mesma coisa em 86, foram eliminados invictos pela França nos pênaltis. O Brasil foi eliminado, como a gente disse, pela França do Platini, e na França não fez só o Brasil de vítima, fez também o México de vítima, eliminando eles também nos pênaltis. O paulistano Romualdo Arpe Filho
foi o segundo árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Antes dele, o carioca Arnaldo César Coelho, pode isso, Arnaldo já havia apitado uma final de Copa do Mundo. E a Argentina, com uma campanha difícil de ser conquistada, talvez seja uma das Copas em que o campeão se mais apresentou como campeão e como jogador se apresentou mais como um craque e o jogador campeão que é. Diego Armando Maradona conduziu a Argentina para o Campeonato Mundial com 5 vitórias e apenas um empate.